mu ijuru rero hari umubyeyi ufite ubushobozi bwo gutunga abana bose. Então no céu há pai que consegue sustentar todos os filhos. Iyo uhindutse umwana w'Imana uba ugomba kwinjira ku rutonde rw'abagomba gutungwa nayo. Quando você se torna filho de Deus, você agora fica na lista daqueles que Deus tem que sustentar. Yesaya yarakomeje ati turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu. Isaías continuou a dizer, nós somos o barro e o Senhor é que nos formou. Ubundi ibintu bakoze mu ibumba iyo bimaze kuma bishobora kumeneka. Na verdade, quando você faz alguma coisa usando barro, essa coisa pode se quebrar. Bivuze ngo umuntu nakubwira ngo nakumena jya umuhunga yakumena. Isso quer dizer quando alguém dizer vou te partir, é melhor você fugir, porque pode te partir mesmo. Kubera ko wowe uri ibumba. Nanone Uwiteka Mana nziza, mais uma vez, bom Deus, wowe waturemye utuzi kandi utwitaho. o Senhor que nos criou e nos conhece e nos cuida também. Wowe ubabarana natwe mu buzima bwacu bwa buri O munsi. Senhor que se entristece conosco na nossa vida. Nubwo twebwe twagiye tugutererana tukakujya kure, ariko mu bibazo byacu ntujya udutererana. Apesar de que nós fomos longe de ti, mas o Senhor nunca nos abandonou. Uyu mugoroba dufite umugisha rero wo kwicara ku birenge byawe kugira ngo tuhamenyere ubwenge. Nessa tarde temos a oportunidade de sentar aos seus pés para que nós possamos adquirir conhecimento. Umuntu wese wahaye agaciro iyi gahunda umwinjizemo amahirwe adasanzwe yo kugira ngo iyi gahunda igire ikimumarira. Cada pessoa que o Senhor conseguiu convidar para esse programa, faça com que esse programa possa mudar alguma coisa na vida dessa pessoa. Hari abantu barimo gutambuka hano nabo barimo kumva ibi, ubaho umugisha wo kugira ngo ibyo bumva bigire icyo bimarira imibereho yabo. Há pessoas que estão a passar, que conseguem ouvir essa mensagem. Faça com que a mensagem possa transformar a vida deles. Abashyitsi bacu ubaho umugisha, ubaho ubwiza bwawe kandi uhire imbaraga batakaza bashaka ubuzima. Abençoe as visitas que estão aqui, fortalece-os e também dá forças que eles costumam a perder enquanto estão a procurar a vida. Reka rero umwuka wera akomeze aduhuze n'ijuru kugira ngo umwanya wacu udapfa ubusa. Deixa que o seu Espírito Santo possa nos unir com o seu, para que o nosso tempo não possa passar em vão. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nós pedimos com fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza givuga ngo ikibazo gikomeye isi yagize n'amahirwe akomeye isi yagize. Nessa tarde temos bom estudo que diz que o problema muito grave que o céu que a terra entrou e também uma oportunidade muito grande que também a terra teve. Mu bibazo isi yagize ifitemo ikibazo kimwe gikomeye cyabyaye ibindi, ari nacyo kibazo gikomeye isi yahuye nacyo. Nos problemas que o céu tem, existe apenas problema que o céu, que a terra teve, e esse problema nasceu todos os problemas que nós conseguimos ver. Kandi ibibazo byanjye mfite n'ibibazo byawe ufite ntago bituruka kuwo mwashakanye nk'uko bitekereza, ntago ibibazo byawe bituruka aho wavutse nk'uko bitekereza, bituruka kuri iki kibazo gikomeye isi yagize. E os problemas que eu tenho, os problemas que você tem, não vem da pessoa que vive contigo, do seu marido ou da sua família. Esses problemas vêm desse grande problema que a terra teve. Gusa nubwo isi yahuye n'ikibazo gikomeye ariko yagize n'andi mahirwe. Mas mesmo assim que a terra teve problema muito grave, mas também encontrou uma oportunidade muito boa. Bibiliya iratangaje. A Bíblia é muito extraordinária. Nimureba neza mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 12. Se vocês verem bem no livro de Apocalipse 12, igice cya 12 umurongo wa 7, Bibiliya itwereka inkomoko y'ikibazo gikomeye isi yagize. no versículo 7, a Bíblia nos já mostra o problema que a terra encontrou. Mu ijuru habaho intambara. Houve peleja no céu. Mikaeli n'abamarayika
abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Bibiliya rero itumeneye ibanga yuko mu ijuru ariho intambara zatangiriye. A Bíblia nos deu segredo de que a guerra começou no céu. Ibibazo bikomeye byavutse mu ijuru bitewe na Satani wabanje kwitwa Luciferi. Os problemas graves começaram no céu com anjo que se chamava Lúcifer. Uyu nguyu niwe wabaye inkomoko yo kutumvikana no gushwana mu ijuru. Ele foi o mandante ou o motivo de desentendimento lá no céu. Kandi buri gihe aho ari gushwana guhita kuvuka byanga E byako. sempre quando ele está num lugar, sempre tem que haver desentendimento. Bibiliya rero igiye gukomeza itwereka uburyo ijuru ryakemuye ikibazo. A Bíblia ainda quer continuar a nos dizer de que forma o céu resolveu esse problema. Murongo wa 8 Bibiliya iravuga ngo ntibanesha kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunanwa nacyo. No versículo 8 continua nos dizendo que todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, e sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Biragaragara yuko Satani yirukanywe mu ijuru, arangije yirukanirwa mu isi. Vê-se que Satanás foi expulso no céu e ele veio cair aqui na terra. Kandi ntiyaje wenyine, yirukananwe n'abamarayika. Ele não veio sozinho, veio com seus anjos. Ubuzima bwabo bwahise buhinduka kuva birukanwa. Desde que eles foram expulsos de lá no céu, a vida deles se tornou diferente. Agora está diferente. Murongo wa 10 numva ijwi rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana. No versículo 10 diz o seguinte: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos e o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ikigaragara ni kimwe, agakiza gasohora iyo Satani yirukanywe n'abamarayika be. O que nós podemos entender aqui é que a salvação vem quando Satanás é expulso com seus anjos. Kimwe mu bibazo bikomeye dufite nuko tuvuga ko turi mu gakiza, ariko ugasanga Satani n'abadayimoni baracyaritse mu mitima yacu. Dos problemas que nós temos é que nós falamos que já fomos salvos, mas vamos encontrar que Satanás já construiu o seu ninho nos nossos corações. Uburyo bwiza rero bwo kwirukana Satani ntabwo ari ukumukandagira, si ukumwirukana kwa kundi abanyamadini babikora, ni ukwakira Yesu. Ibyo nibyo byirukana Satani n'abadayimoni. Uma boa forma de expulsar Satanás não é pisar a ele, não é dizer sai Satanás como os outros gostam de dizer por aí nas igrejas, mas uma boa forma de expulsar Satanás. Mu ijuru rero hatanzwe itangazo rikomeye. No céu saiu anúncio. Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abari bamoni mwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gitoya. Umurongo wa 12. Então, no versículo 12 diz o seguinte: por isso festejai os céus, e vós os que neles habitam, ali ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ibanga ririmo hano kugira ngo ube mu isi yamanukiwe na Satani, isi irimo abadayimoni kandi wishime, birasaba irindi banga.
O segredo para que você possa viver neste mundo que Satanás desceu para estragar e você ser feliz, também precisa mais outro segredo. birasaba ibanga turimo gusoma muri Bibiliya. Precisa o segredo que nós estamos a ler aqui na Bíblia. Nuko rero wajuruwe namwe abari bamo nimwishime. Vós e seus e os que habitam nele, alegre-se. Turasabwa kuba mu isi ariko dufite agakiza, imitekerereze n'icyizere mu bwami bw'Imana. Nós precisamos viver neste mundo tendo sabedoria e tendo a salvação e a esperança do reino de Deus. Abameze batyo Satani ibyo yakora ku isi byose nta kintu byabangiza. As pessoas que estão assim, mesmo Satanás fazer qualquer coisa, ele nunca pode conseguir estragar essas pessoas. Bibiliya yongeye kutwereka irindi banga ry'ikintu abantu bo mu minsi y'imperuka dukeneye kumenya. A Bíblia nos mostrou mais um segredo que nós que vivemos nesses últimos tempos devemos conhecer. Bibiliya igaragaza neza ko Satani amaze kwirukanwa yamanutse afite ikintu cya mbere, umujinya mwinshi. A Bíblia nos mostra uma coisa que aconteceu. Quando Satanás foi expulso, ele desceu com uma coisa, muita ira. Uyu mujinya awufitiye ubutaka busanzwe. Essa ira, ele tem para com essa Niyo mpamvu a n'uyu munsi terra. wa none ubutaka butatwerera icyo twashakaga. É por isso que no dia de hoje, quando plantamos, a terra não nos Uyu dá mujinya nada. Satani awufitiye inyanja, niyo mpamvu zizikuka zigatera imyuzure. Essa ira Satanás também tem para com os oceanos e o mar. É por isso que às vezes o oceano começa a ferver e estragar as coisas. Ariko uyu mujinya ukomeye ni umujinya afitiye ikiremwa muntu. Mas a ira mais grave é a ira que ele tem para com nós seres humanos. Ndagira ngo muri uyu mugoroba uze gutahana ubutumwa bw'uko hari umuntu ukwanga, ufata urutonde rw'abo wibwira ko bakwanga, uri hejuru yabo bose ni Satani. Nessa tarde eu queria dizer para você pegar uma caneta, escrever todas as pessoas que te odeiam, mas em cima dessas pessoas coloca o nome de Satanás. Satani agufitiye umujinya mwinshi. Satanás te odeia e tem muita ira sobre você. Ariko ikintu nshimira Imana ni kimwe, Mas uma coisa que eu agradeço a Deus é uma. nuko urukundo Kristo adukunda ruruta urwango Satani atwanga. É que o amor que Deus nos ama é maior do que o ódio que Satanás tem para conosco. Ikintu cya kabiri byahishuwe bitubwiye nanone, E a segunda coisa que o Apocalipse nos contou nuko kuva Satani yirukanwa mu ijuru azi yuko afite igihe gito. é que desde que ele foi expulso no céu, ele sabe que lhe resta pouco tempo. Niyo mpamvu iyo tugiye kwireba mu ndorerwamo adushuka ko tuzabaho tudapfa. É por isso que quando nós vamos diante de um espelho, ele nos engana que podemos viver sem morrer. Niyo mpamvu iyo uri umusore akubwira ko utazasaza. É por isso que quando você é jovem, ele te engana que você nunca vai envelhecer. Iyo uri umukire akumvisha ko utazakena nta n'ikibazo wagira. Quando você é rico, ele te engana que você nunca vai te faltar nada porque você tem tudo. Iyo ufite ikintu cyiza ushaka gukorera umuntu, Satani akubwira ko n'igihe ukigifite igihe uzabikora, ariko wajya kubona ukabona igihe urakibuze. Quando você tem uma coisa e quer ajudar uma pessoa, Satanás começa a te dizer que deixa lá, vais fazer no outro tempo, mas depois o tempo já não existe mais. Buriya uko umutima wawe utera ni nk'uko urushinge rw'isegonda ruba rugenda igihe kiba kigushirana. Assim como o relógio ou a agulha do relógio gira, assim mesmo bate o seu coração e o tempo está a passar. Ntabwo nzi inshuro umutima ushigaje gutera kugira ngo upfe, ariko ufite igihe gitoya. Eu não sei por quanto tempo seu coração vai bater, mas eu sei que você tem pouco tempo. Ariko Kristo yadushakiye ikiruta icyo Satani yadupangiye. Kristo yadushakiye ubugingo buhora. Mas Jesus procurou uma coisa maior do que o plano de Satanás. Ele planejou nos salvar. Imana rero nta kintu kijya kiyikanga ngo kikome mu nkokora. Deus não se assusta com nada e ele tem tudo sob controle. Imana yapanze ko igomba kurema umuntu kandi ikamuha ibizamufasha kuba mu isi kandi akabaho neza. Deus planejou criar um ser humano
e ele preparou tudo que vai sustentá-lo e viver bem. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 Bibiliya bitubwira neza. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia nos conta melhor essa história. Bibiliya iti Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bibiliya irakomeza iti Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibiyirimo. Mbega Bibiliya yakomeje ivuga ibintu byinshi. No versículo 27 Deus continua dizendo: criou Deus, pôs o homem a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enche a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, e muita coisa que Deus continuou a dizer a seguir. Bibiliya yongeye kutubwira ibanga ry'uko Imana ntiyazanye umuntu ku isi nk'ibintu biyitunguye. A Bíblia nos fala que Deus não trouxe o ser humano nessa terra como uma surpresa ou uma coisa que aconteceu de repente. Ibintu bitatu yamuhaye kugira ngo ubuzima bw'isi buzamubere bwiza. 3 coisas que Deus deu para que a vida possa ser muito bela neste Icyambere mundo. ni ishusho y'Imana. A primeira coisa é a imagem de Deus. Gusa n'Imana cyari icyangombwa gikomeye umuntu azifashisha mu kubaho. Ser igual a Deus ou ter a imagem de Deus é uma coisa que o ser humano deveria usar para conseguir viver nesse mundo. Gusa ikibabaje abantu benshi ubu ntibagisa n'Imana barimo barasa na Satani. Mas a coisa mais triste é que agora nós não nos parecemos mais com Deus, estamos a se parecer com Satanás. Kandi uko umuntu akora icyaha niko ishusho y'Imana igenda ikamuka kuri we. Assim como nós continuamos a fazer o pecado, a imagem de Deus começa a desaparecer. Ngiki rero icyatumye Kristo apfa ni ukugira ngo agarure ishusho y'Imana mu muntu yari yaratakaye. Aí está a causa que trouxe Jesus Cristo para morrer neste mundo. Era para restaurar a imagem de Deus. Satanás usa esse tempo e começa também a estragar o seu coração. Niyo mpamvu murimo kubona mu mijyi myinshi Satani arimo kurundamo abasore birirwa bagenda mu mihanda badafite icyo bakora. Ni umugambi we. É por isso que você vai observar na cidade, vai encontrar muitos jovens que andam sem nada para fazer. Esse é plano de Satanás. Abagore birirwa bicaye mu rugo bategereje imvune z'abagabo ngo babeho. Mulheres que estão sentados em casa à espera dos maridos trazer os mantimentos. Abagabo birirwa mu tubari no kunywa bategereje abo bari bwibe cyangwa bari bwambure. Homens que ficam sentados nos bares esperando pessoas para extorquir ou para roubar. Imana yari yaragennye ko gukora kwa Adamu na Eva kuzabafasha guhangana n'ibitero bya Satani. Deus tinha planejado que o trabalho de Satanás, o trabalho de Adão e Eva devia lhe ajudar a fugir, não ser enganado por Satanás. Kubw'ibyo rero akazi ni umugisha, akazi si ikibazo. Isso quer dizer que o trabalho é bênção, o trabalho não é maldição. Bibiliya itubwira neza mu itangiriro 2:7 yuko Uwiteka Imana yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi. A Bíblia nos fala bem no livro de Gênesis 2, versículo 7, que Deus criou o ser humano na areia. Ufitanye isano rero n'ubutaka. Então você tem relacionamento com a areia. Nuba urimo kugenda ubukandagira jya wibuka yuko buzakubika nanone. Você quando está a andar a pisar essa areia, lembra que dia
essa areia vai te guardar. nuba wireba mu ndorerwamo ubona usa neza jya wibuka yuko uri igitaka. Se você fica diante do espelho, você consegue ver que és muito bonito. Lembra que você é areia. Agaciro kawe ni umwuka, kandi umwuka si uwo waguze, ni uw'Imana yaguhaye. O seu valor é o ar que você respira. E esse ar que você respira, você não comprou. Quem te deu foi Deus. Bibiliya iravuga ngo imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. A Bíblia nos diz que então formou o Senhor Deus o homem e expirou o ar dentro das narinas dele. Bibiliya iratangaje. A Bíblia é muito extraordinária. Uyu mugoroba hari akandi kantu nanone nifuza kumenya. Nessa tarde também gostaria que você conhecesse mais uma coisa. Ibintu byose Imana yari yavuze biraba, yategeka bigakomera. Deus havia falado e tudo se cumpriu, e quando ele declarou, tudo se formou. Ariko igeze ku muntu ntiyakoresheje umunwa gusa. Mas quando ele chegou no ser humano, não usou a boca, não usou só a boca. Ntabwo wajya kurema ikintu kiri bugire ishusho nk'iyawe ngo ugisondeke. Você não pode ir fazer uma coisa à sua imagem e fazer de qualquer maneira. Imana byayisabye kumanuka, iraza iza ku isi, irangije ibumba umuntu mu butaka. Deus teve que descer de lá no céu, veio até aqui na terra e começou a fazer um homem na areia ou no barro. Imana rero niyo mpamvu muri Yesaya 64:7 Bibiliya ivuga amagambo atangaje. Deus, então, é por isso que no livro de Isaías 64:7 fala-se palavras muito boas. Yesaya yabonaga abantu barigize abantu bo mu rwego rwo hejuru, bishyize hejuru. No tempo de Isaías, as pessoas estavam a se acharem muito, se colocarem muito em cima. Abantu biriraga ubuzima, ibintu by'Imana no kuyishaka babishyize ku ruhande. As pessoas estavam a comer a vida, estavam a festejar e se esqueceram de Deus, coisas de Deus colocaram ao lado. Yesaya yarangije aravuga ati, então Isaías falou o seguinte: ariko noneho Uwiteka uri data wa twese. Então o Senhor é o nosso Pai. Bishoboka ko hari igihe ababyeyi babona ntacyo bamariye bakagukura mu bana babo. Às vezes teus pais podem ver que você não serve para nada e te expulsa para você não ser mais o filho de casa. Birashoboka ko ibibazo urimo uyu munsi wa none bikomoka ku kuba warapfushije ababyeyi bawe bombi ukabura icyerekezo cy'ubuzima. Pode ser que os problemas que você está a enfrentar hoje é porque você perdeu seus pais e não encontraste mais o rumo da vida nesse mundo. Ariko Yesu yigisha abigishwa be gusenga mu isengesho ry'umwami wacu, yaravuze ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Mas quando Jesus ensinou seus discípulos para orar, ele disse que quando vocês orarem, fale nosso Pai que estás no céu. Mu ijuru rero hari umubyeyi ufite ubushobozi bwo gutunga abana bose. Então no céu há pai que consegue sustentar todos os filhos. Iyo uhindutse umwana w'Imana uba ugomba kwinjira ku rutonde rw'abagomba gutungwa nayo. Quando você se torna filho de Deus, você agora fica na lista daqueles que Deus tem que sustentar. Yesaya yarakomeje ati turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu. Isaías continuou a dizer, nós somos o barro e o Senhor é que nos formou. Ubundi ibintu bakoze mu ibumba iyo bimaze kuma bishobora kumeneka. Na verdade, quando você faz alguma coisa usando o barro, essa coisa pode se quebrar. Bivuze ngo umuntu nakubwira ngo nakumena jya umuhunga. Isso quer dizer quando alguém dizer, vou te partir, é melhor você fugir. Porque pode te partir mesmo. Kubera ko uri ibumba. Porque você é barro. Bibiliya yongera kuvuga yuko abagore ari inzabya zidahwanyije natwe gukomera. Nuvuga ngo abagabo barameneka ariko abagore bo bameneka mu buryo bworoheje. A Bíblia continua a dizer que as mulheres são potes muito frágeis. Isso quer dizer que os homens se quebram, mas as mulheres se quebram ainda mais facilmente. Kose umugore barimo kubwira ati ntabanye nawe nabaho, tutabanye ntacyo naba. Kandi Bibiliya iravuga ko ari urwabya rworoshye. Mu magambo make umugore yameneka cyane kuruta uko umugabo yameneka.
Na maioria das vezes, as mulheres às vezes falam: eu, Senhor, se eu não estou contigo, eu posso viver. Mas sabemos bem que quem vai sofrer mais é a mulher, porque ela é muito frágil. Imana rero ni umubumbyi wacu, twebwe turi ibumba, niyo mpamvu ikurikirana ikibumbano cyayo ngo kitameneka. Então Deus é o nosso Criador, Ele é que nos formou. Por isso que até agora Ele está nos procurando para nós não nos quebrarmos. Ngiyo impamvu y'aya materaniro arimo kuba uyu munsi. Essa é a causa dessa congregação que nós estamos a fazer aqui agora e hoje. Muri uyu mujyi wa Maputo, Imana ihafite abantu bayo yabumbye ikurikirana ngo isi itabamena. Nessa cidade de Maputo, Deus tem seus filhos que Ele ainda está a procurar. Ele está a seguir para que o mundo não possa quebrá-los. Bibiliya itwereka ko Adamu na Eva bamaze kuremwa, Imana yakurikijeho kubashyira mu ishuri. A Bíblia nos já mostra que quando Adão e Eva foram criados, depois de Deus colocou eles numa escola. Kuko iri shuri ryagombaga gutuma bagira imyumvire ikwiriye. Porque essa escola deveria fazer com que eles tenham um entendimento muito completo. Mu masomo bagombaga kwiga, isomo rya mbere ni urukundo rw'Imana rwatumye barema. Uma dos estudos que eles deveriam estudar é o amor de Deus que fez com que eles fossem criados. Isomo rya kabiri bagombaga kwiga ni umwanzi w'Imana ari we Satani n'abamarayika be. A segunda coisa que deveriam aprender é o inimigo de Deus, que é Satanás. Abamarayika b'Imana bazaga mu gitondo na nimugoroba barimo gutoza ayo masomo yombi. Os anjos de Deus vinham à tarde e de manhã para que possam ensinar Adão e Eva esses estudos. Ariko nk'uko mubizi mwese, umuntu wize aba agomba kuzagira ikizami. Mas vocês sabem muito bem que alguém quando estuda, dia tem que passar no exame. Ubu n'ibi bintu turimo kwiga hano hari umunsi ugomba kuzaca mu kizami. E essas coisas que nós estamos a aprender aqui agora, dia você pode passar no exame. Itangiriro rero igice cya gatatu, ijambo ry'Imana rigiye kuduha amakuru. No livro de Gênesis 3, a Bíblia vai nos dar outras notícias. Itangiriro igice cya gatatu umurongo wa gatandatu tujyane. Gênesis 3, versículo 6. Umurongo wa gatandatu Bibiliya iti, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari iby'igikundiro kandi ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya, amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira, fizeram-se cintas para si. Iki rero wari umunsi w'ikizami. Esse foi o dia do exame. Buri muntu wese iyo yamaze kwigishwa, Imana imugenera umunsi w'ikizami cye. Cada pessoa quando já foi ensinado, então Deus prepara dia de exame para essa pessoa. Ikibazo bagize ni kimwe, nuko Satani uko bari bamwize yaje yahinduye amayeri, nabo bibagirwa uburyo bari barabwiwe uburyo bagomba gukoresha mu gihe Satani yahinduye amayeri. O problema que aconteceu aqui é porque a forma como eles aprenderam a imagem de Satanás. Satanás trocou e eles não lembraram ou não perceberam que Satanás foge essa artimanha. Muri Edeni hari inyamaswa zitandukanye. No jardim do Éden havia muitos animais diferentes. Hari intare, hari
inyamaswa zitandukanye zikomeye. Havia leões e outros animais diferentes que conhecemos. hari ibisimba bikururuka n'ibindi bitandukanye. Havia animais répteis e havia outros também. Ariko Satani yitegereza inzoka yo muri Edeni yagurukaga ibengerana ku nda. Mas Satanás observou em todos esses animais e viu a cobra que era muito bronzeado na Bitewe barriga. nuko ari irimo gutwara amaso y'abantu n'amarangamutima yabo, yapanze yuko ari yagomba kwinjiramo. Então, como a cobra era mais bonito e fazia com que as pessoas ficassem distraídos, Satanás planejou passar na cobra. Kubw'ibyo rero tubonye irindi banga ko Satani yaje ahindura uko wamutekerezaga, akaza yitwaye mu kintu cyiza utapfa kuvumbura ko ari cyarimo. Então aqui nós acabamos de descobrir, nós conhecemos Satanás, mas quando ele veio, akazakugurira imyenda akakwereka ko agukunze kandi wowe ukagira ngo ni Imana irimo kubikora kandi ari Satani ubyihishe inyuma. Satanás pode usar jovem para enganar uma menina, lhe comprar comida, lhe comprar roupas e outras coisas. E você pensa que é Deus que está te salvar enquanto é Satanás que quer te enganar de alguma forma. Ushobora kwakira ibintu ukabyita imigisha nyamara Satani ari ubyihishe inyuma. Você pode receber algumas coisas, você pensar que é bênção, enquanto por trás dessas coisas está escondido Satanás. Igihe nk'icyo rero biba bigusaba gusenga kugira ngo umenye uburyo uri bwitwara imbere ye bucakura bwa Satani. Nesses momentos você precisa orar para que você possa descobrir a forma que Satanás usa para enganar as Intambwe pessoas. rero Satani yacishijemo ashuka Eva ni nazo arimo gukoresha uyu munsi kuri twebwe. Os passos que Satanás usou para enganar Eva, ele também está a usar hoje para nos enganar. Icyambere ni ukubanza kukwereka yuko ikintu ari cyiza. Da primeira vez, ele mostra que uma coisa é muito bonito. Kandi kenshi Satani azaza ajya ku bintu byabujijwe aba ari byo yerekana ko ari byiza. E na maioria das vezes, ele te mostra uma coisa proibida e ele te fala que é bom ou é bonito. Nta hantu nari najya mu iduka cyangwa muri hoteli ngo nsange icyayi bagitatse bagihaye icupa ribengerana. Eu nunca entrei numa loja e encontrar que fizeram uma garrafa de chá e decoraram, ficaram muito bonito. Ariko inzoga barazitaka bakaziterekaho ibindi bintu bagacanaho amatara bengerana hejuru ku buryo nawe ubireba ukavuga utariko kuki Imana yabujije kunywa inzoga kandi mbona zibengerana. E quando você entra numa loja de bebida, você encontra garrafas de bebida decoradas com imagens diferentes, até colocam lâmpadas para acender mais. E você começa a imaginar, mas por que Deus proibiu beber enquanto parece muito bonito? Kenshi na kenshi uzibaza impamvu abakobwa bafite isura nziza, uburanga bwiza, ari bo Satani ahindura indaya. Na maioria das vezes você vai imaginar por que mulheres bonitas, moças com imagem muito bonita, Satanás faz com que eles se transformem em mulheres da vida ou prostitutas. Kubw'ibyo rero ikintu cyabuzanijwe n'Imana Satani agomba kukigira cyiza akanakwereka ko ari iki gikundiro kizagufasha kuba mwiza kuruta uko wari umeze. Então isso quer dizer que Satanás ele leva uma coisa proibida, ele transforma numa coisa bonita para que possa te enganar que você precisa disso e você pode usar isso. Ikindi Satani yeretse Eva nuko kiriya giti kizamwifuriza kumumenyesha ubwenge. Nuvuga ngo nakiryaho azamenya ubwenge buruta ubwo yarazi. A outra coisa que Satanás fez é que mostrou que se Eva comesse aquela fruta, ele deveria adquirir mais conhecimento. Hari abantu benshi bazi ko iyo bakoze ibyaha ari bwo bamenya ubwenge, nyamara birangira icyo cyaha bakoze kibereka ko nta bwenge bagira. Muitas pessoas pensam, ou quando querem fazer um pecado, eles pensam que vão adquirir mais conhecimento, mas depois de praticar aquele pecado, você descobre que fizeste uma coisa muito errada. Iyindi ntambwe icyaha cyinjiramo nuko uwagikoze wenyine yumva atishimye agashaka uwo bagomba kugikora.
Outro passo do pecado é quando você faz o pecado sozinho, você não fica feliz. Precisa de alguém para te acompanhar, para compartilhar aquilo que você está niba fazendo. ari itabi wumva kurinywa wenyine ritaryoshye ugashaka uwo murisange. Se é cigarro, quando você está a fumar sozinho, não anima. É preciso estar com mais pessoas para aquilo ter mais adrenalina na vida. Niba ari ubujajwa ushaka undi muntu muzaza muganira ayo magambo nubwo ari mabi. Se você é fofoqueira, você procura alguém para sempre fofocar junto, mesmo sendo coisas que não é bom. Icyaha iyo ugeze kuri ino ntera utangira gushaka undi mugikorana. Quando você chega nesse nível do pecado, você precisa de alguém para praticar junto esse pecado. Bibiliya igaragaza ko umwanzuro w'ibi byose uhinduka kwambara ubusa. A Bíblia mostra que depois que você faz isso, se tornou uma pessoa nua. Adamu na Eva bisanze bambaye ubusa. Adão e Eva se encontraram quando estavam nus. Mu by'ukuri bajya gukora icyaha ntibari bazi ko umwambaro bambaye w'ubwiza bw'Imana ufitanye isano n'itunda. Na verdade, antes deles fazerem o pecado, não sabiam que a beleza que eles tinham, havia uma relação entre a fruta e a beleza que eles vestiam. Mu ngaruka z'icyaha rero umuntu amenyeramo ibintu atarazi. Nas consequências do pecado, você descobre coisas que você não conhecia. Iyo wicaye mu burwayi nibwo umenya ibintu utaruzi. Quando você senta, enquanto já estás doente, começa a ter conhecimento de coisas que você não Iyo sabia. wicaye muri gereza hari ibintu umenya utaruzi. Quando você está na cadeia lá sentado, começa a refletir e começa a conhecer coisas que você não conhecia. Iyo wicaye mu ngaruka z'icyaha nibwo utangira kumenya isano icyaha cyari gifitanye n'ubuzima wari warubatse. Quando você está a viver as consequências do pecado, você começa a descobrir aquilo que você construiu, as consequências que já estão a acontecer na sua vida. Eva amaze gukora icyaha yaje imbere ya Adamu. Adamu abona nta kintu kidasanzwe cyabaye. Quando Eva cometeu o pecado, quando chegou diante de Adão, Adão não viu nada de diferente. Ndetse Eva yeretse Adamu urukundo ruruta urwo yajyaga amukunda cyambaye ubwiza bw'Imana. E Eva, quando chegou ali, começou a demonstrar o amor maior do que aquele que ele estava a demonstrar antes de cometer o pecado. Wakwibaza ngo urwo rukundo rwavuye he ruruta urwo yajyaga agira akimara kuremwa n'Imana. Você pode imaginar, esse amor veio da onde? Que quando ele foi criado não tinha esse amor. Yafashe rwa rukundo rw'Imana avangamo n'ubucakura yakuye kuri Satani. Bibyara ikintu gikurura umugabo ntamenye ntasobanuke. Ela levou aquele amor ou a beleza que foi dado por Deus, misturou com a esperteza que tirou de Satanás e começou a puxar, a atrair Adão de uma forma que Adão não percebeu. Uru rukundo rero nirwo Satani ajya ashyira ku maso y'abakobwa, ku maso y'abagabo n'abagore, wamureba ukagira ngo aragukunda ariko mu by'ukuri si ukugukunda. Esse amor é aquele que Satanás coloca nos olhos das mulheres, nos olhos das meninas. Quando você olha, parece que te ama, enquanto não te ama. Adamu amaze kumenya ko Eva yacumuye, yafashe umwanzuro wo gucumurana nawe, yirengera ingaruka aravuga ati kama mbaye. Quando Adão teve conhecimento de que Eva pecou, ele decidiu pecar junto com ela e ele decidiu que eu vou arrancar com as consequências, seja o que for, eu vou. Adamu na Eva bakimara gukora icyaha, Adamu we yumvaga hari ukuntu yahindutse, yazamutse mu ntera, ariko nyuma atungurwa no kumva afite umutima umushinja. E quando acabou de cometer esse pecado, ele se sentiu muito maravilhado, parece que subiu de nível, mas depois começou a sentir coração que tem uma coisa que não é bom. Ikibazo rero gikomeye, yambaye ubusa inyuma ariko no mu mutima imbere yari yambaye ubusa. O problema muito grave é que ele se viu nu por fora, mas também dentro do coração tinha problema. Ikintu rero kigaragara, Adamu amaze gutandukana n'umugore we, cyabaye nuko bashwanye.
O que nós podemos ver depois que Adão comeu a fruta, aconteceu que começou as brigas entre os dois. umugabo yatangiye kwihakana umugore avuga ko ubujiji bw'umugore aribwo bwatumye umugore akora icyaha ashuka n'umugabo aragikora. Adão começou a condenar Eva, a dizer que por causa da sua ingenuidade, as consequências já estão a acontecer dentro de casa deles. Kuva icyo gihe satani azaza yemera abantu bagira ubumwe bari mu cyaha ariko nibakivamo bashwane. A partir desse dia, nos mostra que Satanás só aceita vocês praticar o pecado juntos numa alegria, mas depois que vocês terminam, vocês começam a discutir ou não se entendem mais. Urugero rworoshye nabaha. Exemplo muito fácil que eu posso vos dar. Urimo gupangana n'umugore wawe kujya kwiba, satani abaha ubumwe mukaganira mugaseka ku buryo ubwira umugore wawe uti nakuzanye nkuzi kabisa. Quando você planeja com tua esposa para ir roubar num lugar, vocês combinam bem e você começa a elogiar ela. Eu, quando casei contigo, eu sabia que você era do meu tipo. Iyo murimo kujya inama zo kudatanga icyacumi n'amaturo mubihuriza ukavuga uti uruwanjye kwisi pe. Quando vocês combinam a roubar a Deus e não dar dízimo e oferta, você começa a dizer, nós combinamos, nós os dois somos iguais. Ariko nimujya kujya inama yo kugira umuntu mugirira neza mu muryango muvukamo mwembi. Mas espere para você sentar, querer combinar para ajudar alguém da família. Uzajya kubona ubona umugabo ahekenya amenyo umugore nawe arayahekenya. Você vai começar a ver o marido vai começar a ranger os dentes e a mulher também vai fazer a mesma coisa. Nimujya gufata umwana w'imfubyi ngo mumurihire ishuri muzashwana. Quando vocês combinarem trazer uma criança órfã na vossa casa para ajudar a estudar, vocês não vão se entender. Kuko satani abantu barimo kujya mu cyaha abaha ubumwe ariko bamaze kuva mu cyaha arongera akabashwanisha. Porque Satanás só aceita a unidade de duas pessoas que querem cometer o pecado, mas quando você quer ajudar, ele não aceita. Uyu munsi uramutse urebesheje amaso y'umwuka wabona ingaruka za satani mu miji myinshi ituwe cyane. Hoje em dia, se você observar bem, ter olhos espirituais, você pode ver Satanás atuando nas pessoas. Hari ibintu byinshi cyane bigenda byigaragaza byerekana ko satani yamaze kwigarura abantu benshi batuye mu miji. Há muita coisa que mostra que Satanás já corrompeu as pessoas que vivem nas cidades. Abantu bakomeye bakize mu mitungo bakandagira abakene ku buryo bumva nta n'uwo bafitiye impuhwe. As pessoas que são muito ricos, que gostam de pisotear pessoas pobres, sem nenhum remorso, sem nenhum afeto. Abantu bafite umushiha n'uburakari babyukana ukabona umuntu aragenda ahekenya amenyo ashaka kugirira nabi abantu atanabazi. Pessoas que são muito rancorosos, pessoas que se zangaram, que andam a fazer mal para pessoas que nem conhecem. Abagabo birirwa ahantu banywa amayoga barya inyama n'amafi kandi mu ngo zabo abana n'abagore bayura. Homens que andam nas ruas bebendo, comendo do melhor, enquanto lá em casa crianças e mulheres estão a morrer de fome. Abana b'urubyiruko isoni zamaze kuvaho birirwa basomana basambana ku muhanda bambaye ubusa kandi umuntu barebye bakamwereka ko basobanukiwe. Jovens de agora que ainda são pequenos, que andam nas ruas se pegando, se beijando, e quando você encontra, te mostram que estão a fazer uma coisa que eles entendem. Gufata ruswa igahinduka amavuta atuma imashini y'ubuzima igenda neza. Pessoas que, aqui em Moçambique fala de nhonguista, pessoas que gostam de extorquir os outros para que a vida deles possa andar melhor. Kwa muganga ruswa akaba ari gushyira ku murongo, ku muhanda ruswa, ku rusengero ruswa, kugeza ubwo no kubona irimbi nabyo ari ruswa. Você vai encontrar nhonguista em todo lugar, no hospital, na igreja, até você para enterrar uma pessoa que morreu tem que pagar alguma coisa.
kuba mu buzima bw'akajagari umuntu ukamubaza uko azabaho akakubwira ngo ntabizi ariko azabaho, kandi ugashaka ikintu arimo gukora ukakibura. Viver numa vida que não tem rumo, você encontra uma pessoa que não faz nada. Quando pergunta, afinal, como você vai viver? Ah, eu vou viver mesmo assim. Mas a pessoa não faz nada. Kubura umwanya w'Imana. Você não tem tempo para Deus. Akanya kose ukagashora mu gushaka ubuzima ku buryo Imana ikubura, kuko nawe utayikeneye, nawe ukazayikenera itakiboneka. Você investe todo o seu tempo à procura à procura da vida, e você esquece que um dia vai precisar a Deus, e quando você precisar, você não vai achar a Ele. Ikintu cyantangaje, hari igitabo nkunda kinsobanurira Bibiliya cyambwiye uburyo abantu barangara cyane. Tem um livro que eu consultei para entender melhor a Bíblia, e me falou de como as pessoas são muito distraídos. Icyambere, twitondera kurinda amazu yacu dukingisha ibihindizo n'ingufuri bikomeye kugira ngo dukingire ibyacu n'ubugingo bwacu turinda abajura. A primeira coisa é que nós tentamos trancar bem as nossas casas com fechaduras muito fortes para proteger dos ladrões e outras coisas. Ariko si kenshi dutekereza uko abamarayika babi bahora batwubikiriye, ndetse n'uwo duhanganye nawe ari we Satani, mu mbaraga zacu tudafite n'uburyo na bumwe bwo kwirwanirira. Mas não é muitas vezes que nós pensamos sobre os anjos maus que sempre estão ao nosso redor, tentando nos roubar, tentando fazer de tudo para tirar a nossa vida. Uko nabonye uyu mujyi wanyu wa Maputo rero, A forma como eu vi essa vossa cidade de Maputo, abantu batinya umujura kuruta uko batinya Satani n'abadayimoni. as pessoas têm muito medo de ladrão do que ter medo de Satanás. Buri mwanya wose umuntu aba areba mu mufuko we, areba imodoka yaho iri, areba umuntu bagiye guhura, kuko hano hari abajura benshi. Cada momento a pessoa está a tocar no seu bolso, está a olhar o seu carro, está a olhar a pessoa que vai se encontrar com ele, porque está cheio de ladrões. Nk'uko umutima wanyu ukubita buri kanya kuri ibyo, niko wakagombye gukubita buri kanya kuri Satani n'abadayimoni babubikiriye. Assim como seu coração bate para você proteger o que é seu, deveria bater também para tentar se proteger dos demônios, porque eles estão ali querendo nos atacar. Abadayimoni baramutse babonye uburyo bashobora kurangaza intekerezo zacu. Se os demônios terem oportunidades, eles conseguem nos distrair nos nossos pensamentos. Bashobora guhungabanya ndetse bakaremaza iyi mibiri yacu, tukarwara ibintu bidasobanutse. Eles podem nos estragar e fazer com que possamos ficar doentes, doenças inexplicáveis. Abadayimoni bashobora kurimbura ubutunzi bwacu ndetse n'ubugingo byacu. Os demônios podem estragar a nossa riqueza e também a nossa vida. Abadayimoni bashobora kurimbura ubutunzi bw'umuntu, wamureba ukamaze uti se papa kana, wajyanye amafaranga mu ndaya, byakugendekeye gute? Akabura ubusobanuro. Os demônios podem fazer com que uma pessoa fique falido, e quando você olha para ele e pergunta: Senhor, onde é que você deixou o dinheiro? Você foi curtir com as mulheres ou você fez o que com o seu dinheiro? Abadayimoni banezezwa no kubona ubuhanya no kurimbuka. Iyo abantu ari abahanya barimo gutinda, hari abakene, bakabona abantu bamwe barapfa barimbutse, abadayimoni niko bamwenyura. Satanás e seus demônios ficam felizes por ver a pobreza nas pessoas, por ver as pessoas sem nada. Aí eles começam a festejar, começam a rir. Ariko nubwo bimeze gutyo, abakurikira Kristo bahora bahishwe munsi y'uburinzi bwe. Mas mesmo que as coisas estão assim, aqueles que seguem Jesus Cristo sempre estão protegidos debaixo das suas asas. Abamarayika b'imbaraga nyinshi batumwa kubarinda bavuye mu ijuru. Os anjos de muita força são enviados para proteger essas pessoas. Abamarayika bagiye batumwa muri operasiyo zikomeye, nk'uko Imana ishaka kubohereza muri operasiyo yiwawe.
Muitos anjos já foram enviados antigamente para fazer operações muito difíceis. Assim mesmo, eles estão prontos para serem enviados para fazer uma operação agora. batumwe kubwira aburahamu amasezerano y'imigisha. Eles foram mandados para dizer a Abraão, promessas de bênção. Aburahamu yari ashaje nta n'umwana agira, Abraão era velho e não tinha filhos. yahoraga agenda nta kintu yagiraga. Ele sempre estava a andar, não tinha nada. abamarayika b'Imana boherejwe kumuha amasezerano y'ibintu bibiri. Os anjos de Deus foram mandados para lhe dar dois tipos de promessa. Nubwo ugenda uri nyakamwe uzakomokwaho n'amahanga menshi. Apesar de que você anda sozinho enquanto és você vai ser pai das nações. Nubwo ubona nta kintu ufite uzaba isoko y'umugisha, uba umugisha, uzaza usabira umugisha azaza abona umugisha. Apesar de que você não tem nada, você vai ser a fonte das bênçãos, você vai andar com a bênção e qualquer pessoa que você vai pedir a bênção para ele, essa pessoa vai ser Ndasaba Imana ngo aba abençoada. bamarayika baboneke mu miryango yayo. Eu oro a Deus para que esses anjos possam se encontrar nas vossas famílias. Abamarayika boherejwe ku marembo y'i Sodomu kwa Loti umukiranutsi kugira ngo bamukure mu irimbukiro. Os anjos foram enviados nos portões da cidade para tirar Ló naquela cidade. Impamvu ni imwe, Loti yari afite umugore ukunda ibintu, kandi kuva kwa Loti muri Sodomu byari bigoye, abamarayika baje gutanga umusada. O motivo que fez com que os anjos fossem para lá é que a mulher de Ló gostava muito das coisas. Então eles foram para lá para ajudar Ló a convencer a sua esposa a abandonar aquela cidade. Abana be bateguraga ubukwe bari bibereye muri ibyo bintu by'akajagari. Os seus filhos estavam aí na cidade a preparar festas, casamentos. Bari baraguze ikibanza cyiza ahantu imihanda ihurira ariho basigaye batuye barateye ihema. Eles viviam numa cidade no encontro das estradas, puseram lá a tenda deles. Umugore yari afite ikigare cy'abandi bagore bagomba gusangira ubuzima. A mulher estava no grupo de outras mulheres para conseguir festejar a vida. Ariko Loti yahoraga asaba Imana ngo ature i Sodomu ariko ntazaba umunyesodomu. Mas sempre Ló estava a pedir a Deus, Senhor, eu quero habitar aqui, mas eu não quero pertencer a essa cidade. Abamarayika rero baragerageje bakura Loti n'umugore we muri Sodomu, ariko umugore wa Loti arahindukira ahinduka inkingi y'umunyu, kuko ntabwo abamarayika bakiza umuntu utabishaka. Então os anjos tentaram ir para lá para salvar Ló e sua esposa. Mas mesmo assim, Ló, a sua esposa, quando saiu da cidade, olhou para trás e ele se tornou estátua de sal, porque Deus nunca salva alguém que não quer. Kubw'ibyo rero ikintu kigaragara, niba nawe iwawe byanze, jya usaba umusada w'abamarayika bagusunikire urebe ko hari abo uzarokora. Então, o que nós devemos tirar aqui é que quando você ver que na sua casa está impossível, pede ajuda dos anjos para que eles possam te ajudar. Ku munsi umwe Eliya inzara yaramukubise arasonza biteye ubwoba. Dia Elias ficou com fome, aquele fome mesmo terrível. Reka ndebe mu bantu bari hano abantu bashonje inzara bakayumva bye. Eu quero nas pessoas que estão aqui, quem já ficou com fome, sentir mesmo aquela fome. Oh, ninaha barasonza. Aqui também vocês ficam com fome afinal. Inzara iraryana kugeza ubwo uvuga nabi utabiteguye. A fome dói até você começa a berrar e falar mal enquanto você não planejou. Eliya rero abwira Imana ati ko mpfuye ari njye wari usigaranye birakumarira iki? Elias começou a dizer, Senhor, eu vou morrer. Não sabe que sou eu que restei. O que é que você vai ganhar com isso? Imana rero yohereje abamarayika bajya guhumuriza Eliya mbere, bamaze kumuhumuriza kandi bakora igitangaza, Eliya abona ibyo kurya. Então Elias, Deus mandou os anjos para proteger Elias ou para falar palavras boas e deram também comida. Abamarayika bajyaga bamugaburira ariko yarebesha amaso akabona ni ibikona birimo kumuzanira ibiryo. Antes ele estava sendo alimentado com
com os pássaros e não conseguia ver imagem de nenhum imana anjo. yiteguye kugutunga mu buryo bunyuranye n'ubwo wajya guteganyamo. Deus quer te alimentar de uma forma que você nunca pensou. abamarayika bakomeje koherezwa, Os anjos, Deus continuou enviando os seus anjos. batumwe kuri daniyeli igihe yari ari mu ngoro y'umwami w'umupagani kandi For- watagomba kuba Foram umupagani. enviados para proteger Daniel quando estava numa terra dos gentios. kuko yabanye n'imana mu bihe byiza, ibihe bibi bije bamushyize mu rwobo rw'intare, abamarayika b'imana batumwe kujya mu ntare kugira ngo bamutanguriremo. Porque ele viveu com Deus nos bons momentos, quando chegou nos maus momentos, Deus enviou seus anjos para lhe proteger na cova dos leões. abamarayika batumwe kuri petero igihe yari afunze kwa herode yenda kwicwa. Os anjos de Deus foram enviados para proteger Pedro quando estava preso na casa de Herodes, quando estava quase para ser morto. gereza yarafungutse ku bwabo, n'uyu munsi gereza urimo bayifungura. Foi aberto as celas e agora as celas onde você se encontra podem ser abertos. hari abanyururu bari bafungiye muri gereza y'abanyafilipi. Havia presos que estavam na cela dos filipenses. bitewe n'uko abo banyururu baririmbye bagahimbaza imana, abamarayika baramanutse bakingura gereza. Porque esses presos começaram a cantar, começaram a louvar a Deus, os anjos vieram e abriram as celas. igihe pawulo na bagenzi be bari bari mu bwato bunini bagahura n'umuraba, ndetse abantu bakiheba babona bazapfa bagashira. Quando Paulo estava com seus amigos e no mar, veio a tempestade e eles ficaram desesperados e pensaram que iam morrer. abamarayika b'imana baje guhumuriza abari muri ubwo bwato ngo ntibiyahure, kuko nta muntu n'umwe uzapfa muri ubwo bwato. Os anjos de Deus foram enviados para consolar todo mundo, dizendo: vocês não se desesperem, porque aqui nesse barco ninguém vai morrer. abamarayika b'imana baragiye bajya ku mutima w'umugabo w'umusirikare ukomeye w'igihangange witwaga koruneliyo. Os anjos de Deus foram em casa de senhor muito respeitado que se chamava Cornélio. boroshya umutima we, bamusaba guhinduka umunyadini we n'umugore we n'abana, kandi koruneliyo igihe cyarageze aba umuntu ufite icyo amaze mu nzu y'imana. Fizeram com que ele tivesse coração muito humilde, conseguiu receber uma pessoa que é obreiro de Deus, e quando chegou o tempo, ele se tornou dos filhos de Deus. kubw'ibyo rero nagira ngo mbereke ko tuzengurutswe n'abadayimoni benshi, ariko n'imana yatwoherereje umusada. Por isso que eu queria vos mostrar, apesar de que estamos cercados com muitos anjos maus, mas Deus envia sempre uma ajuda para nós. ikibazo rero kiri busigare ni iki? Então só vai restar uma guturuka pergunta. mu gitondo kugeza nimugoroba, ukurikije uko wirirwanye n'abamarayika b'imana cyangwa wirirwanye n'abadayimoni. Se você pensar desde de manhã, de forma como você estava durante o dia até a tarde, você estava com os anjos de Deus ou estavam com os demônios? umunsi umwe yesu yahuye n'umuntu wari urimo abadayimoni benshi. Dia Jesus se encontrou com alguém que estava endemoniado. uyu muntu yabaga mu mva, yari yaragiye ahantu mu mva aba ariho yibera. Essa pessoa vivia lá no cemitério. bamuzirikaga iminyururu akayishwanyaguza. Ele, quando era amarrado, sempre conseguia escapar, ele arrebentava tudo. iyo yabaga yicaye wenyine, abadayimoni bamwongoreraga gushwanyuza umubiri we. Quando ele sentava, os demônios começavam a sussurrar nos ouvidos dele que ele deveria se estragar, se arranhar, alejar o seu corpo. umunsi umwe rero angera aho yesu ari, abantu barirukanka bahunga wa mudayimoni. Dia, quando ele correu, foi encontrar Jesus e os demônios fugiram. wari urwaye abadayimoni arapfukama ngo aganire na yesu, ariko abadayimoni ntibamukundira ko ari we uri buvuge, abadayimoni aba aribo bamuvugira. Quando ele chegou diante de Deus, ele queria falar, se ajoelhou, mas os demônios não permitiram e os demônios começaram a falar através ariko dele. yesu yarabivumbuye, amenya ko wa muntu urimo abadayimoni arimo gushaka kuvuga, abadayimoni bakamwangira. E Deus descobriu que quando ele quer falar, os demônios estavam a tampar a voz dele e eles falavam através dele, e Deus o curou. kuza kwawe hano cyari ikimenyetso weretse imana ko ushaka gukira.
A sua vinda até aqui é um sinal que você mostrou a Deus que você quer ser salvo. ariko nutaha ukongera ukagwa mu byaha biraba ari abadayimoni barimo gushaka yuko icyakuzanye utagikomeza. Se você voltar para casa, voltar a fazer os pecados, os demônios não querem que você continue o que você começou. Ikintu rero kigaragara, Yesu yirukanye babadayimoni muri wa muntu. O que nós estamos a ver aqui é que Jesus expulsou os demônios dentro daquela pessoa. Bibiliya rero aho itangariza ni amagambo akomeye. Bibiliya ivuga ko Yesu amaze kumukiza barahaguruka bajya kubireba, abantu baza aho Yesu ari, basanga uwo muntu wavanywemo abadayimoni yicaye ku birenge bya Yesu, yambaye azi ubwenge nk'abandi, baratinya. Aqui o que a Bíblia nos diz é quando quando a pessoa chegou diante de Jesus, ele se assentou perto de Jesus e os demônios ficaram com medo. Ikintu cyabaye ni kimwe, kuba umuntu yicaye ku birenge bya Yesu ni ikimenyetso cy'uko atakiri inzererezi. Kuba umuntu yajyaga yambara ubusa ni ikimenyetso. Icya gatatu ni ukuba noneho azi gutandukanya icyiza n'ikibi. O que aconteceu é uma coisa: o sinal de você se assentar aos pés de Cristo é um sinal de que você quer ser salvo. O assentar aos pés de Cristo mostra que você quer mudar a sua vida. Bibiliya rero mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:8 iraduha umusozo mwiza. A Bíblia no livro de 1 de João 3:8 nos dá um bom encerramento ou um bom final. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Quem faz o pecado pertence a Satanás, porque desde antigamente Satanás é pecador. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi ngibi. O porquê Jesus foi revelado é isto. Ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. É para acabar com as obras de Satanás. Uyu ni umugoroba mwiza wo guhamagara Yesu ngo amareho imirimo yose ya Satani mu buzima bwawe. Essa aqui é uma boa tarde para você chamar Jesus para terminar as más obras de Satanás. Uyu ni umugoroba mwiza wo kugira ngo urarike abamarayika b'Imana baze basimbura abadayimoni kugira ngo ibikorwa byawe by'ubuzima bwawe bihinduke, haboneke impinduka idasanzwe. Essa aqui é uma boa tarde para que você possa convidar Jesus, enviar os seus anjos para expulsar os anjos de Satanás e as suas boas obras possam se manifestar. Bibiliya igaragaza yuko Satani yirukanywe mu ijuru, abamarayika be nabo birukanywe nawe, ijuru rirahumeka. A Bíblia mostra que quando Satanás foi expulso de lá no céu, também seus anjos foram expulsos junto com ele, e lá no céu houve paz. Ndahamya ntashidikanya ko uyu mugoroba ijuru rigize icyo rikora mu buzima bwawe, waryama ugasinzira, waruhuka. Eu tenho certeza, sem dúvida, que se o céu fazer alguma coisa na sua vida, essa noite você vai dormir em paz, você vai descansar e vai dormir sem nenhum problema. Yesu rero arashaka kukugaruramo ishusho y'Imana muri uyu mugoroba. Jesus quer trazer de volta a imagem de Deus dentro de você. Arashaka kongera kuguha umugisha nk'uko mu itangiriro byari bimeze. Ele quer te abençoar assim como aconteceu lá no início. Arashaka ko noneho wororoka ukagwira. Ele quer te multiplicar para você seja fecundo. Ari wowe ukaba umugisha ku bantu n'abazagukomokaho nabo bakazakomeza kuba umugisha. Para você ser uma bênção e toda a sua descendência também seja uma bênção. Imana irashaka kukwibutsa yuko uri ikibumbano ariyo mubumbyi. Deus quer te lembrar que você que você foi feito e ele é que te fez. Biragusaba kongera kugaruka mu biganza byayo, kuko nuguma hanze uzamenagurika. Então é preciso você voltar de novo nas mãos de Deus, porque se você ficar fora, você vai se quebrar. Uyu mugoroba reka ubu mugoroba mwiza w'abifuza kwiyegurira Imana. Essa tarde vamos
deixa que seja uma boa tarde para quem quer se entregar a Deus. reka ube umugoroba mwiza wo gusengera abifuza gutera iby'isi umugongo no gutera icyaha umugongo. Deixa que seja uma boa tarde para quem quer dar as costas às coisas do mundo e também dar as costas a esse mundo. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Ese hari umuntu ushaka gufatana n'Imana ikiganza ku kiganza? Será que há alguém que quer pegar nas mãos de Deus? Hari umuntu ushaka kwiyegurira Imana akabwira Imana ati ubuzima bw'ahazaza ntacyo bumbwiye, nyakira uyu munsi kugira ngo mbashe kwakira amahoro n'umutuzo biva kuri. Será que há alguém que está a falar para Deus agora, Senhor, me receba, porque a vida do futuro eu não quero saber, apenas quero andar contigo. Wowe unejejwe nuko umenye ko utaje ku isi ku mpanuka, uwakubumbye akigufiteho umugambi, uyu ni umwanya mwiza wo kwiyegurira Imana. Você que está feliz e que nesse momento já sabe que não estás nesse mundo por acidente, mas existe alguém que te criou. Kristo afite byinshi akwifuriza. Deus tem muita coisa, bons desejos para contigo. Haguruka utere umugongo ikibi uze dusenge. Levanta, dá as costas, os pecados, as coisas más e vamos orar juntos. Ngwino tugusabira umugisha. Venha, vamos pedir bênçãos para ti. Ngwino tugusabira imbaraga. Venha, vamos pedir forças para ti. Ngwino tugusabira ubuzima bushya. Venha, vamos pedir uma nova vida para ti. Niba hari ubyifuza natera intambwe aze Se dusenge. alguém deseja isso, pode se dirigir aqui à frente e vamos orar. Haguruka ku birenge byawe utere intambwe uze hano Levanta com seus twifatanye nawe pés, gusenga. venha até aqui e vamos orar juntos. Niba uhari Yesu niwe uguhamagara, niwe ugushaka, Se niwe você ukurarira. está aqui, é Jesus que está te chamando, Ele está te convidando, venha. Yesu niwe ugutarura, niwe ukwinginga. Jesus que está te convidando, está te implorar. Gutera intambwe ni ikimenyetso cyereka Imana yuko ukeneye ubutabazi bwihuse. Quando você dá um passo, é um sinal que mostra que você precisa de uma ajuda urgente. Fata umwanzuro uyu mugoroba kandi uwo mwanzuro ntuzawicuza. Toma uma decisão nessa tarde e você nunca vai se arrepender. Abamarayika b'Imana ni nabo burya bajya bahagurutsa abantu mu materaniro nk'aya. Os anjos de Deus são eles que pegam a mão das pessoas. Eles Abamarayika levantam para frente. Abamarayika b'Imana nibo bararika. São os anjos de Deus que convidam. Nibo boroshya umutima w'umunyabyaha. São eles que fazem o nosso coração ficar leve. Imana yiteguye kutugarurira ishusho nshyashya n'imbaraga. Deus precisa trazer mais uma imagem nova. Uyu mugoroba ibibazo byawe bifate ubishyire mu biganza bya Kristo. Nessa tarde, coloca seus problemas nas mãos de Deus. Nta kintu wakwimarira ariko kujya mu biganza by'Imana bifite icyo byamara. Você não pode fazer nada por sua vida, mas se colocar nas mãos de Deus é mais importante. Hari Imana ibakunda kuruta uko twe tubakunda nubwo twaje. Há Deus que vos ama mais que nós, apesar de que nós estamos aqui. Imana rero irimo iraguhamagara. Então Deus está te convidando. Imyaka umaze wijyana wenyine irahagije, ngwino ugendane Os n'Imana. anos que você já viveu, andar caminhando sozinho nesse mundo, agora já basta, chega. Fata umwanzuro urarika abamarayika baze babane nawe kuko wabanye n'abadayimoni igihe kirekire. Toma uma decisão de convidar os anjos para viver contigo, porque você já conviveu com os demônios por muito Aya tempo. mahirwe ngwino uyakoreshe neza. Usa bem essa oportunidade da sua vida. Aya mahirwe ngwino uyakoreshe neza. Usa bem essa oportunidade da sua vida. Imana ihe umugisha cyane mwebwe abahagurutse. Deus abençoe vocês que se levantaram. Kandi n'ubundi ijuru riracyarimo kwinginga rihata buri mutima. Até agora o céu ainda está tentando, chamando cada coração. Satani arabizi ko afite igihe gito, ntagushuke yuko uzihana ikindi gihe. Satanás, ele sabe que tem pouco tempo, não pode te enganar que você vai se entregar outro dia. Uyu ni umugoroba mwiza utazibagirana mu buzima bwawe. Essa aqui é uma boa tarde que nunca vamos esquecer nas nossas vidas. Iyi foto yacu ko turi aha abamarayika b'Imana bayifashe ngo ibe urwibutso. Essa imagem os anjos já tiraram para que seja uma lembrança.
yuko hari abantu bahaye agaciro iby'ijuru ryahaye agaciro. Que aqui existem pessoas que valorizaram o que o céu valoriza. Iyo uhaye agaciro iby'ijuru ryahaye agaciro, nawe uhinduka uw'agaciro. Se você valoriza o que o céu valoriza, você se torna alguém de valor. Reka mbasabe n'abasigaye muhaguruke kugira ngo dusenge dusoza. Eu vou pedir às pessoas que estão aí sentados para se colocar em pé e vamos orar para terminar. Mureke dusenge. Vamos orar. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Senhor, bom Deus, que seu nome seja louvado. Mu buryo bw'igitangaza wararitse abana bawe mu mirimo bari bavuyemo, ubakangurira kuza guhagarara hano. Senhor, numa forma extraordinária, convidou seus filhos, se encontraram aqui para ouvir a sua palavra. Ikibazo gikomeye isi yagize ni ukwakira Satani, ariko umugisha isi yagize ni ukwakira Kristo. O problema que o mundo encontrou é receber Satanás, mas também recebemos uma bênção de receber Jesus Cristo. Isi yatubanye mbi kuko twagiye urugendo rwacu kuva turi abana tugendana n'abadayimoni. O mundo se tornou uma coisa má para nós porque desde que nascemos nós andamos com os demônios. Uyu mugoroba dufashe umwanzuro wo kugendana n'abamarayika beza kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Nessa tarde nós tomamos uma decisão de andar com seus anjos para que a nossa vida possa ser transformada. Ibyo tubihamije duhaguruka n'abandi baratambuka baza imbere. Nós fizemos isso numa forma de levantar, os outros também vieram aqui à frente. Wowe ufite ibiganza byiza byatubumbye ngwino dufate mu biganza. O Senhor que tem as mãos que nos criaram, nos pega nas suas mãos. Wowe ufite ibiganza byatubumbye ngwino bikoreshe bifatane n'ibiganza byacu dukoresha duhiga ubuzima. As suas mãos que nos criaram, que possam pegar nossas mãos enquanto nós procuramos a vida. Bishoboka ko hano haba hari abo Satani yangirije urushako. É possível que há pessoas que estão aqui que Satanás já estragou os seus lares. Ngwino icyo ukorera iyo miryango. Faça alguma coisa para esses lares. Bishoboka ko hari abantu bari hano ubuzima bwagiye burura kubera ko abadayimoni bagiye babangiriza imitungo. Há pessoas que a vida se tornou muito amarga porque Satanás estragou todas as riquezas deles. Umugisha abo bantu kandi ubahe kwihangana no gukomeza kukunambaho. Abençoa essas pessoas e faça com que eles continuem no seu caminho. Bishoboka ko hari abadayimoni bagiye bicisha amayoga, inzoga n'itabi n'ibindi bintu byinshi cyane biri mu busambanyi, ngwino wongere ureme bushyashya ingingo z'abana bawe. É possível que Satanás estragou a vida de algumas pessoas usando drogas, bebidas e fumar. E as mulheres, Senhor, venha restaurar essas pessoas. Nkuko Adamu na Eva bamaze gucumura bambaye ubusa, niko natwe iyo tumaze gukora ibyaha twumva umutima wambaye ubusa, ngwino twambike ikanzu yawe. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, eles se sentiram sem roupa. Nós também, quando nós pecamos, nos sentimos assim, Senhor. Venha nos vestir novamente. Umubyeyi wese yishimira umwana we nubwo yaba yaraguye, iyo agarutse arabyishimira. Cada pai se alegra quando seu filho volta, mesmo que essa criança já estava num caminho que não é bom. Nkweretse aba bana bawe bagarutse nubwo bamaze igihe mu gihugu cya kure, ubakire. Senhor, eu coloco nas suas mãos esses teus filhos que estavam longe no país de longe, mas agora voltaram. Kangura ubwonko bwabo n'umutima kugira ngo bongere bibuke ko ari ibibumbano byawe. Acorda sua mente para que eles possam se lembrar que são seus filhos. Neza turabizi ko abamarayika babera batubereye umutekano, ariko banifashishije n'abashinzwe umutekano barimo kuzenguruka muri ibi bice bitandukanye. Nós sabemos que seus anjos nos cuidam, mas também os seus anjos trabalham através das pessoas que cuida da nossa segurança aqui. Tubasabiye umugisha kandi dusabira umugisha ubuyobozi bw'iki gihugu. Abençoe-os e também pedimos bênção para a dirigência desse país. Biragaragara yuko Satani yibasiye urubyiruko.
É visto que Satanás está trabalhando muito para estragar os jovens. ababyeyi bari aha tubasabiye umugisha kugira ngo ubwo abaye kororoka ubahe no kugwira. Pedimos de bênção para os pais que estão aqui, assim que o Senhor deu filhos que possam também se multiplicarem. uduhe kurota ijuru kuko ibyo twajyaga turota byose ni amanjwe. Nós pedimos para que possamos sonhar com os seus, porque os nossos sonhos são coisas em vão. kuva uyu mugoroba udukundisha ibyo ukunda utwangisha ibyo wanga, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. A partir dessa tarde, pedimos para que o Senhor possa nos fazer odiar aquilo que odeias e amar aquilo que tu amas. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.